Vista por 33 mil pessoas em Brasília, chega a São Paulo a exposição Resistir é Preciso, que reconta a história da ditadura e da luta pela democracia no Brasil. Nomes que percorrem a tela e depois se desmancham. As letras caem no monte comum. São os mortos e desaparecidos na ditadura militar. 480 nomes. O projeto Resistir é Preciso começou há 3 anos. Na primeira fase, a gente entrevistou 60 jornalistas que fizeram imprensa alternativa. Encontramos uma pessoa que é o grande organizador da maior parte desse material, que é o José Luiz Del Roio, um dos curadores da exposição. E aí a gente foi descobrindo esse universo fantástico de coisas extremamente criativas, ricas e importantes da nossa história. O memorial integra a exposição sobre a resistência de brasileiros diante da violência do regime. Na linha do tempo, os fatos, no contexto do que acontecia no mundo. Do golpe militar de 1964 à eleição de Tancredo Neves, 20 anos depois. No caminho, as passeatas, as prisões, as mortes. A luta armada, o movimento operário, a campanha pelas eleições diretas. É uma exposição voltada para o jovem, para aqueles que não viveram esses tempos, não é? E para valorizar, inclusive, esse dom tão importante para a vida, para a sociedade, que é a democracia. História pontuada pelo assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Na época, o governo militar afirmou que Vlado tinha cometido suicídio. Na foto divulgada, ele aparece enforcado na cela. Versão desmentida, inclusive na certidão de óbito, que recentemente foi corrigida por ordem da Justiça e traz como causa da morte lesões e maus tratos sofridos durante o interrogatório nas dependências do DOI-CODE. Nesse período, houve uma grande movimentação popular, que anos que a população não saía na rua, o enterro, enfim, a missa ecumênica que Dom Paulo Evaristo Arns promove junto com o Sobel, o Rabino Sobel, na Praça da Sé, é uma coisa extraordinária. A igreja não cabia todo o público lá, apesar das ameaças da polícia e do exército. De maneira que é um marco importante da resistência e um marco importante também para a abertura democrática. Esta sala reúne uma amostra do material produzido por jornalistas que não se calaram diante do rigor da ditadura. Então são jornais de banca, muitos produzidos na clandestinidade e a maior parte, inclusive os cartazes, feita no exílio. Ela quer mostrar a resistência através de jornais, que é muito pouco conhecido, porque se tem uma ideia da grande imprensa, uma pequena ideia daquilo que a gente chama imprensa de jornal, imprensa de banca, ou seja, que era vendido. Uma coisa que o público não conhece, nunca viu, a imprensa clandestina, que custou muitos e muitos mortos. Nós temos dezenas e dezenas de jornalistas assassinados na tortura por terem feito aquele tipo de jornal. E uma coisa também, direi, pouco conhecida, a imprensa do exílio. E numa época em que a imprensa era submetida ao crivo da censura, eram as fotos que, por vezes, mostravam o que o texto não podia dizer. Essas retratam o cotidiano da cobertura política em Brasília durante o regime militar. O conjunto, que também faz parte da mostra, pode ser visto no Centro Cultural dos Correios. Para o jovem que se interessa, isso daqui é mais que uma aula. É um aprendizado de vida, é a coisa que vai ficar para o resto da vida na mente de cada um. Eu acho um material necessário, eu acho que a arte sempre ajuda a recuperar não só a memória, mas a construir um país melhor. E por isso é muito importante. A gente, no ano que vem, vai fazer 50 anos do golpe. E nada mais interessante do que uma exposição como essa. A exposição Resistir é Preciso fica em cartaz simultaneamente no Centro Cultural Banco do Brasil e no Centro Cultural dos Correios até o dia 6 de janeiro do ano que vem. O CCBB funciona de quarta a segunda, das 9 da manhã às 9 da noite. Já o Centro Cultural dos Correios abre de terça a domingo, das 11 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita.